Olá! Na aula de hoje estudaremos as funções de onda, funções matemáticas e veremos como elas se relacionam com as ondas físicas que a gente tem estudado nas aulas anteriores. Vamos para a aula? Na aula anterior, a gente tratou do tema de ondas. E ondas nada mais são do que um objeto, uma entidade física que transporta energia pelo espaço. Agora, o padrão geométrico de uma onda também aparece em um gráfico matemático. Um gráfico que representa as funções de onda, que são funções que estão diretamente relacionadas às funções harmônicas, às funções trigonométricas, que são seno e cosseno. Muito bem, a gente pode ver aqui uma situação cinemática de uma esfera, um corpo, percorrendo um círculo com uma velocidade v e um eixo aqui, um diâmetro do círculo, como sendo base para um eixo, que a gente vai chamar aqui de eixo x da posição, onde o sentido positivo está sendo aqui para a direita. Agora, a gente vai estudar o movimento não dessa bolinha, não dessa esfera, mas sim da sombra, da projeção dessa esfera no eixo x, ou seja, que movimento essa projeção desse objeto que percorre esse círculo, como é que vai ser esse movimento, o movimento dessa projeção? A gente pode ver que enquanto a nossa esfera percorre a circunferência, a sombra vai fazer um movimento assim, que a gente vai chamar de movimento harmônico, que é um movimento que vai ser descrito por funções de onda. Funções que vão depender diretamente, que a gente vai ver aqui, das funções seno e cosseno. Muito bem, a gente pode observar aqui um gráfico que representa, primeiramente aqui, a posição da projeção dessa esfera com o tempo. Como é que vai ficar esse gráfico? O gráfico da posição da projeção no eixo x, conforme o tempo for passando. A gente vê que, fisicamente, esse gráfico vai ter a forma de uma onda, que é essa forma aqui, que nada mais é do que o gráfico da função cosseno, com uma leve peculiaridade, que aqui os extremos não vão ser 1 e menos 1, vai ser r e menos r, onde r vai ser o raio aqui da nossa circunferência analisada. A gente pode ver aqui que no instante zero, por exemplo, o instante em que a bolinha vai estar bem aqui, parada sobre o eixo x, nessa posição aqui mais à direita do centro, a gente vai ver que a posição dessa projeção, que vai ser exatamente a posição da esfera, já que ela está sobre o eixo x no instante t igual a zero, a gente vai ver que essa posição da projeção vai ser r, porque ela vai estar a uma distância r aqui da origem da esfera, do zero, né? E à medida que essa bolinha vai percorrer o nosso círculo com essa velocidade linear v, a posição da nossa projeção vai variar de tal forma que esse gráfico vai ter essa forma aqui de onda, que nada mais é do que o gráfico de uma função cosseno. Agora, como é que fica a velocidade dessa projeção? A gente pode ver aqui que nesse instante genérico, essa velocidade vai ter sim uma projeção aqui nesse eixo x, que geometricamente pode ser provado que vai ser justamente o v dessa bolinha que é mantido constante, né, enquanto ela percorre o círculo, vezes seno desse θ aqui, que também vai variar conforme o tempo. Portanto, como é que vai ficar o gráfico da velocidade em função do tempo? Para o caso aqui da velocidade, não mais da posição. Vai ter esse formato aqui de onda também. Uma análise semelhante vai ser feita para o caso da aceleração, ou seja, da taxa de mudança da velocidade dessa projeção conforme o tempo for passando, que também vai ser uma função de onda, uma função harmônica, né? Uma função que vai ter um gráfico no formato de uma onda, como a gente veio estudando, né? Muito bem, aqui, no caso da posição, esse gráfico vai começar no ponto R, positivo, e vai percorrendo aqui o formato da onda. No caso da velocidade, vai começar no zero, vai diminuir um pouco, porque a velocidade vai estar contra o eixo positivo, e depois vai percorrer normalmente o gráfico da onda, e no caso da aceleração, ela já vai começar
no seu extremo negativo. Por quê? Porque nesse ponto aqui não vai ter nenhuma velocidade, ou seja, a aceleração vai ser a maior possível e vai estar direcionada aqui para o eixo contrário do eixo positivo aqui do nosso eixo X que a gente estipulou no início da nossa análise. Portanto, ele vai começar aqui no nosso extremo negativo, que vai ser equivalente a ômega ao quadrado R, a gente já vai entrar em detalhes quanto a isso, e vai alterar o seu valor conforme o tempo, também aqui no formato de uma onda. Agora, como é que vai ficar as funções, ou seja, como é que vai ficar a equação matemática das funções que vão descrever esses movimentos aqui que a gente viu aqui nos nossos gráficos? Eles vão ser dessa forma aqui. A gente sabe pela matemática que esse formato aqui de gráfico é exatamente igual ao formato das funções harmônicas do seno e do cosseno. Portanto, no caso da posição, vai ser igual a R cosseno ômega t. De onde veio esse ômega t? O ômega t nada mais é do que o nosso θ, porque em um instante genérico t vai ser R cosseno θ, como dá para ver aqui pelo desenho. Agora, R cosseno θ, do que depende o θ? Dado as configurações da nossa situação física que a gente propôs, como é que a gente pode escrever esse θ aqui como ômega t? A gente sabe que θ é ômega t porque ômega a gente viu da cinemática que nada mais é que a velocidade linear da nossa esfera dividido pelo raio da esfera que essa bolinha aqui está percorrendo. Portanto, pela cinemática que a gente já viu, a gente pode dimensionar o θ aqui que aparece em termos do ômega, que é a velocidade angular da nossa esfera, e do t aqui, que vai ser o tempo. Da mesma forma, a gente pode obter o valor da expressão da velocidade e da aceleração. A velocidade a gente pode encontrar aqui como a projeção desse vetor aqui, vzão, no nosso eixo, aqui, que vai virar um v seno θ. O θ aqui vai manter como sendo ômega t, e o nosso v, que vai multiplicar, vai ser justamente ômega r, que a gente viu aqui que v sobre r é igual a ômega. Então, v é ômega r. Portanto, v vai ser igual a menos ômega r vezes seno de ômega t. Mas por que menos ômega r? Porque ele começa aqui, por exemplo, no sentido contrário, no sentido positivo do nosso eixo x. E a aceleração? A aceleração pode ser obtida a partir da velocidade por meio do cálculo diferencial, que vai levar a gente da função da velocidade para a função da aceleração, que vai ser igual a menos ômega ao quadrado r vezes cosseno do θ aqui, que vai continuar sendo ômega t. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que as ondas vão aparecer aqui nos gráficos das nossas funções de onda, que provém justamente das funções harmônicas, que vão ser as funções seno e cosseno, que vão caracterizar o movimento, aqui no caso dessa projeção de uma partícula que percorre uma trajetória circular no espaço ou no plano, né? Portanto, a onda vai aparecer aqui nesse contexto das equações matemáticas, no caso aqui dos gráficos, justamente das funções de onda aqui, que vão descrever o movimento aqui da nossa projeção da partícula, que vai percorrer aqui uma trajetória circular. Obrigado.